Meu bom Jesus, vamos caminhando de forma coerente, aguçando todos os dons dos quais estamos incumbidos. Nos dê a oportunidade de levar sua palavra, sua fé, seu amor e a sua compreensão. Bem como, Pai, divulgar a sua misericórdia a cada canto que estivermos. A partir deste momento, torna-se necessário essas etapas dos quais faremos hoje. Caso uma parte do caminho não consiga receber os benfeitores, orientadores, torna-se necessário a leitura e o entendimento ao estudo do livro sagrado 2. Que a espiritualidade bondosa possa ser envolvida para ajudar de alguma forma nos dons do qual poderá estar orientando. Mesmo que seja a sensibilidade, a intuitiva, rogue, peça, se prepare para tal proeza. Deus abençoe. Passamos nesse momento a nos entregarmos a esta vibração de amor para que se possa receber aqueles que estão por vir. Agradecemos a Jesus a oportunidade de dizermos essas simples palavras que cheguem aos vossos corações com incentivo no amor, na fé. A grandeza de Jesus é imensurável, pois ela abrange de forma poderosa todos os seus filhos, todos aqueles que o Criador confiou nas mãos de Jesus. Este amparo e essa bondade que é concedida pelo Criador é acessível a cada um de nós. Basta-lhe somente esta abertura de coração que permite que as bênçãos divinas recaia sobre cada um de vocês. Esta misericórdia e esta proteção tem por finalidade abrir-vos o caminho do crescimento e da fé nos caminhos do Pai. A entrega e a confiança está em dar os primeiros passos como pequenino que não domina o caminhar. Em algum momento se lança aos primeiros passos e se entrega aos braços do Pai com a genuidade e a pureza de sentimento que se faz necessária.
Assim também é, meus filhos, nesta jornada que vós dá início, os primeiros passos é dado pela coragem e pela determinação de quem não mais quer se rastejar pelo chão. Abrai vossos corações e perceba as bênçãos, como são vigorosas, como são intensas, como são sublimes. Basta-lhe, como um pequenino, que lance-lhe aos primeiros passos, para que no amanhã, mais desprendidos da matéria, possam alçar voos mais altos em direção ao Criador. Que a graça divina abençoe cada um que se faz presente. Assim seja. Com grande alegria que hoje estou incumbido de trazer uma forma mais adequada no entendimento. A forma do entendimento deste dia é a forma que está acontecendo no dia de hoje. Mas é importante a preparação antecipada para que no dia de hoje não ocorra nenhum empecilho para que a espiritualidade bondosa possa se aproximar. Mas caso aconteça de não conseguir essa materialização, é importante que o estudo na sequência do letrado 2, para que cada vez possa se esclarecer e se entender com mais clareza o que nos espera. Hoje também estou à disposição para as dúvidas que pode ter gerado no dia de ontem. É Gomercindo que está falando, viu, Pia? Deus te abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe. Ontem a minha companheira, você pergunta dela, né? Então deixe a ela ver. Você quer dizer? Você tira o brilho dela. Mas a minha dúvida é essa. Eu tenho uma dúvida assim, umas dúvidas bobinhas, mas eu precisava fazer, sabe? Por exemplo, a questão da água benta. A orientação é tirar a tampa. A gente sabe que nada material contém que energia, né? Mas qual é o motivo dessa orientação? É mais para nós mesmo ter fé? Ô filho, tem muita gente que a cabeça é difícil do entendimento. Qualquer detalhe é um empecilho do acreditar. Então não é mesmo. Compreendeu, filho? Sei, pessoal. Nas cabecinhas. Eu comecei a ter uma pergunta assim, ó. Tem um texto do Caminho do Pai 1 que fala que o tempo dos encarnados é diferente do tempo de Deus. Mas a gente sabe que nós está preso num tempo, e é necessário esse tempo. A gente tem segundo, hora, minuto, a gente tem dias, semanas, meses, tem um ano. E como que seria se fosse comparar com o tempo do plano espiritual, a comparação,
Pra gente ter uma noção. Com o tempo dos encarnados, em proporção. Em primeiro lugar, filho, a tua matéria precisa do repouso, do descanso. No plano espiritual já não tem essa necessidade. A movimentação é constante. É livre. Lá não tem dia e noite, lá é constante. Então são diferenças bastante significativas, que quando interpretam que se for para o plano espiritual descansará, não acontece, filho. Mas também não se cansará. Os trabalhos, quanto mais próximo da vontade divina, mais leveza e mais paz, o espírito é contemplado, é merecedor. É importante que a caminhada seja intensa para salvar aqueles que estão perdidos e até aqueles indomáveis. A luta é constante. E é a glória daquele que faz o trabalho que a gente chama das profundezas da ignorância das trevas, né, filho? Então esse é o merecedor daqueles que lutam por quem não deseja sentir Jesus. Mas o qual sentido quer receber a tua orientação, filho? Por exemplo, assim, ó, às vezes não tem condição de dizer isso. Ah, no plano espiritual, um pouquinho. 10 anos no plano espiritual equivale a um nosso. Se tivesse essa proporção, para que a gente tivesse uma noção, para que a gente tivesse um parâmetro. Mas se não for possível, tudo bem. Às vezes Ô filho, nem a espiritualidade já trabalhadora, servidora do Criador, não sabe o tempo que lá permanecerá até ter a oportunidade de voltar. Então, na verdade, o tempo não existe no plano espiritual, né? Não. Mas você tem um tempo de chegada e um tempo de saída. É um período. Mesmo naquelas que vocês interpretam, foi precocemente, eu não sei o que é isso, não. Precocemente cedo, muito junto. Isso, filho, compreendeu? Isso já é previsto Certo. no momento da concepção. E já é entendido. Mas o tempo, a gente chama de tempo, mas seria um período até que essa energia se consolide, até que ela se agrupe de uma maneira suficiente para consolidar aquele caminho. Mas a tua energia é diferente de outra, filho. Isso não tem uma forma comparativa. Tá me entendendo, filho? Depende do grau de instabilidade que tem e o grau de comprometimento com a escuridão. E também tem o grau de rejeição Que prolonga. que não se tem notícia, filho, de um número extremamente elevado de espíritos que estão nas trevas e que se desencarnou e não teve o merecimento de voltar. Então, a gente, em vez de chamar de tempo, poderia chamar de um período que as coisas se alinham, se adequam, se depuram de acordo com a intensidade de vontade do espírito. Não é se alinha, se adequa, filho. É aqueles que têm o merecimento. O tempo é a aceitação, é a fé. Como é que eu falo? É a libertação das amarras que traz do plano terreno. O arrependimento, o perdão, o perdoar. Esse, filho. É aqueles que você começa a montar na tua trajetória os reparos que vai vir, se caso for merecedor de voltar. É complexo, filho. E as etapas dentro do plano espiritual, além de extensas, você tem que cumprir todas elas. E se houver um deslize, filho, é a mesma coisa de voltar a escadaria lá no princípio. Você tem um livre-arbítrio em qualquer banda que estiver. Mas você tem a responsabilidade da reparação.
Compreendeu? Uma pergunta bem simples. Perispírito é uma questão inventada do homem ou, de fato, o espírito tem uma energia mais densa que o envolve? Você está fazendo uma comparação, né, filho? Das leituras que está tirando. Porque é uma coisa assim, no meio espiritualista instalada, né? Generalizada. Só que tem essa dúvida, eu queria tirar a dúvida. Ô filho, tem muitas coisas que se chama de alma. Outras coisas se chama de espírito. Tá compreendendo? Isso não importa, filho. São energias vibrantes depois que entra no plano espiritual. Compreendeu? É tudo energia, né? Tudo, filho. Tudo energia. Mas não há uma separação, então? Lógico que há, filho. Entre cada indivíduo, né? Não é em cada indivíduo. Qual é o estágio em que se encontra? Conforme se depura. Isso, filho. Ele deixa essa roupagem para trás. Isso, então, filho. roupagem espiritual. Não é roupagem. A roupagem que se diz, filho, é quando você se desliga desse plano terreno. Mas depois é uma preparação. São fases preparatórias, filho. Vocês já se entendem que tem que passar para os abrigos, para os hospitais e para as escolas? É a mesma coisa, são fases, filho. Outra descrição que se dá desse espírito é que a função dele é ligar o espírito à matéria, como intermediário. E, por exemplo, numa materialização, quando o espírito se torna visível, é essa energia semimaterial que envolve, que toma forma e se faz visível por meio de visão. Ô filho, isso já se vem há um longo tempo, filho, mas precisava ser entendido que muitos na época não entendiam o que era isso. Então se denominou o perispírito, filho, mas que não tem uma importância tão relevante. Tudo faz parte do conjunto vibratório. Compreendeu, filho? Tá bom. Eu gostaria de saber se o senhor puder falar um pouco a respeito da sua vivência no plano espiritual, tarefas, afazeres, o que difere da Terra, entre outras coisas. Nosso comprometimento no plano espiritual é a caridade. Não importa o problema, ou as divergências, ou os rancores que possa ter um ou outro, estaremos sempre no lugar que nos enviam, para que podemos praticar a caridade, salvar um irmão. Isso não tem descanso, não tem local bom ou ruim, não tem rejeição. Todos são filhos de Deus, merecedores de salvação e de amparo. Essa é a trajetória do plano espiritual. Existe muita fantasia, mas é o estudo, quando se fala em escolas, a preparação, a orientação e de todas as colunas que tem, que o convívio daquela forma de entendimento. A diferença é que a matéria humana, ela é muito adoecida, porque precisa de dominar o espírito, ou a alma, ou mesmo a vibração, a energia,
que ele precisa ser contido e permanecer aprisionado para se trocar conhecimentos? O espírito não é por acaso que está na matéria de alguém? Tudo que se aprende depois que inicia a vida corpórea, o espírito absorve esse conhecimento e entra na sabedoria, enriquecendo a sabedoria. E toda a sabedoria do espírito estimula para quem acredita e aceita os dons do caminhar com a orientação divina. Mas quando a rejeição tem, isso é interrompido. Me fiz claro? Sim. E complementando, poderia nos dizer o nome da colônia, da cidade espiritual onde vives? Qual a razão, filho? Aprendizado e instrução. Não é o momento ainda. Colônia é quando você chega, quando você caminha os entendimentos espirituais, do plano espirituais, pouco se para nas colônias. O trabalho é intenso. É muito claro, evidente. E para encerrar, eu só gostaria de saber como que foi o seu desencarne. Poderia comentar um pouquinho a respeito É que para ele já gente? contou toda a vida dele para nós. Mas eu não estava presente. Então, está escrito no livro. Qual deles? Tudo. Tudo bem, então. Então pode passar para outra pessoa. Essa é a minha dúvida. Entendeu, filho? Não, porque a Rosângela não deixou o senhor responder. Né? O filho, quando as informações elas são ditadas, é para conhecimento de todos. A luta da espiritualidade é fazer com que todos estudem, os letrados que chegam. Que as informações sejam apenas para esclarecimento de algumas dúvidas, mas o letrado traz o maior conhecimento. E as etapas, elas vão se consolidando e novas orientações se chegam. A espiritualidade mostrou que a grande importância é o momento da tua existência. Como age, como faz, como prega, como pratica o trabalho da caridade. É assim que vai se recebendo e recebendo permissão de orientações superiores. Não se confunda, filho, o que é de amanhã. Apenas o de hoje. E ainda precisa de um crescimento bastante intenso para que tudo se aconteça no seu devido momento e lugar. Mas procure e vai entender as trajetórias. São imensos os trabalhos daqueles que vocês chamam espiritualidade bondosa. E aqueles que se entregam a amparar seus irmãos. Irmão Marcelo, como foi falado ontem, nem sempre o seu aparelho vai estar presente na segunda e na terça. A minha questão é, na segunda eu sei que a avó Chica é a encarregada do dia. O aparelho da avó Chica tem muitas dúvidas quando
tá? Para incorporar se é uma Chica mesmo, certo? E a segurança dela sempre foi o aparelho presente no ambiente, né? Porque ela sabe que se vier um intruso, né, um impostor, o seu aparelho vai ver essa situação, tá? Isso eu acredito que deve acontecer com qualquer outro que vai incorporar. Sempre vai ficar com medo de não ser aquele espírito, né, que vai orientar, principalmente na segunda, que é um dia que pode vir qualquer espírito. Como vai acontecer essa situação, já que até os olheiros estão ainda em desenvolvimento? Pode causar algum problema? Se for preparado com antecipação, não, filho. A força e a determinação da espiritualidade presente é intensa. E mesmo o aparelho, com todas as inseguranças e incertezas, ele foi protegido, como todos serão. Mas é muito importante, quando existe essa insegurança, que alguém o receba e questione mais de uma vez o nome. E a forma do chegar, que a grande maioria já sabe, seus gestos sejam iguais e contínuos. Isso vai mais quem estiver componendo, né? É uma oportunidade para que o crescimento se estenda com mais amplitude em todas as etapas da segurança, da aceitação, dos dons em desenvolvimento, das orientações através da sensibilidade e também através da intuição, que pode chegar através da audição. São momentos que precisam ser valorizados. Mas a grande maioria não valorizou esses momentos. Porque acreditava que sempre estaria aqui alguém olhando. Mas é preciso de fé, de amor, orações. Aparelho diz muito porque ele é orientado para isso. Converse com Deus. Peça a interferência divina nas suas incertezas, nas suas angústias, suas agonias. E em todos passarão por estas fases. Mas a grosso modo, compreendam que a réplica das perguntas de quem são é importantíssima para quem ainda está leigos. Repetir a pergunta. Isso. Não se amedrontar, né? Ter a coragem, né? E a firmeza, né? Isso, de pedir o nome. O espírito de luz não vai ficar Mas é importante os gestos quando recebe. Os gestos do irmão, de um irmão enviado por Deus para trazer informações, eles são constantes. Para demonstrar. É justamente para demonstrar. E alguma coisa, a gente sabe que a espiritualidade inferior consegue imitar qualquer coisa, né? Inclusive gesto. Se eles se preparam para isso, eles conseguem, não conseguem? Consegue, né? Depende da vibração da casa, filho. Depende de quem vai receber também, né? Tudo. Da casa, tudo é a casa, filho. Porque quem o recebe, se não tem uma vibração bem fortalecida, também traz desequilíbrios.
E é isso que precisa compreender. Você tá bem? Do Marcelo passou da conta? Ontem, eu acho que comecei um pouco, uns dias anterior, sábado, domingo, tava sentindo uma dor aguda mesmo, nas costas. E às vezes eu falava, fincava, doía. Depois essa dor passou pro peito. Quando eu engolia a comida, doía. Dependendo da posição doía. Eu entendi que era um jeito da coluna, alguma coisa que eu fiz. Só que na segunda, depois que a gente fez o trabalho aqui, a dor desapareceu. Então a minha dúvida ficou, é espiritual ou é da matéria? Mas você não conseguiu separar, filho? Não, e por isso que eu estou perguntando. Precisa de mais atenção. Prestar mais atenção. Se ela desapareceu, porque é espiritual. Espiritual. Mas é que ela é tão aguda e tão forte, tão assim, que as dores espirituais que eu... Mas nem sempre são dores amenas, filho. No pontual, né? Era um desencarnado que estava com aquela dor. Isso. E a minha companheira, ela foi dar um passe e disse que sentiu a mesma dor. E ela falou no dia, é espiritual, mas eu não dei muita bola, sabe? Eu falei, isso aqui é jeito da coluna, né? Você não confiou, filho? Não. Homem de pouca fé. Pois é. A gente tá crescendo aí. Tá crescendo. Gomercindo, Pois não, filho. a questão que me veio à mente agora, quando os trabalhos vão se iniciar na terça-feira, que a sua presença é delegada, você tem mentores espirituais que estão acima da sua posição para te auxiliar, a nos orientar? Quero dizer assim, aí vem uma equipe bem maior do que nós podemos ver ou sentir? Filho, hoje não tem espaço para ninguém mais entrar, mesmo os espíritos. Está uma aglomeração extremamente elevada. Mas aqueles que faz a volta do altar são os protetores, são os orientadores, são aqueles que são trabalhadores, servidores da casa, aguardando uma matéria para se materializar. A espiritualidade não falha? Não tem equívocos em hora? Mas precisa das vibrações dos humanos em estágio equilibrado para que os trabalhos desenvolvam com intensidade. Jamais a espiritualidade abandonará uma casa, um filho, um irmão. Ela sempre estará a postos. Mesmo no seu dia a dia, distante do recinto em que se usa. Ficou muito claro e evidente. E mais uma questão, eu gostaria também de saber por que determinado espírito tem certa afinidade a determinado médium. Aqui nós podemos dar exemplo a Rosa com a Avó Chica, a José Carlos com o Frei Damião, etc. O que traz essa simpatia? Por que outro médium não recebe, no caso a Avó Chica, outro médium não recebe o Frei Damião? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa questão. Por que não? São momentos que precisam ser preparados. Quando os médiuns estão preparados, nada é empecilho.
a preocupação maior terá que ser de cada um. Que é um preparo com mais intensidade. Mas não é o caso de um ou outro se materializar em um ou em outro. A quantidade de espírito aguardando esta oportunidade, a permissão para que eles possam se fazer presente, é muito grande. E falta matéria para que isso se complete. Quem são já desenvolvidos não aceitam a incumbência da responsabilidade. Quem está em desenvolvimento precisa se contentar e se concentrar no foco em que está buscando conhecimento e se entregar. E precisa uma observação constante que todos passam por esta forma, por esta fase, que é a vaidade, é o orgulho e mesmo a rejeição. São situações primárias que precisam ter consciência e precisam se libertarem. Um médium não tem o direito de renegar qualquer que seja dos nossos irmãos iluminados a chegarem. E nem impedir que isso aconteça. O foco de cada um é o aprendizado, para que possa chegar no seu estágio de servidão com mais eficácias, é o estudo. E quanto mais estuda, mais serão beneficiados com mesmo dentro da casa com outros irmãos, outros espíritos aguardando a permissão. Mas se ele está designado com a permissão divina para um, não tem a mesma permissão para um segundo. A não ser quando se distancia da casa. Mas mesmo no dia determinado onde se trabalha um espírito de luz, naquele mesmo horário, não se tem dois trabalhando. Dentro do plano espiritual, não se tem imperfeições. Lutam para que as imperfeições não cheguem em nenhum de seus irmãos. Pode perguntar. Marcelo, quando se fala de uma cirurgia espiritual, a equipe, né, que realiza esse trabalho, ela, vamos dizer assim, trabalha somente em cima do espírito ou ela pode modificar alguma estrutura também da matéria? Toda cirurgia, filho, e a libertação daquele mal é feita através da fé e o Criador. Jesus foi e é um espírito que conduziu a fé de muitos
a se libertarem dos males. Mas quem realmente conseguiu esta libertação é a fé daquele necessitado para com o Criador. Não precisa de um espírito que faça esse trabalho. Precisa de ter a fé e no momento do pedido, essa fé esteja estampada. A graça, as bênçãos chegará da mesma forma. Então a espiritualidade cria uma situação com um aparelho. Ele apenas é um transmissor de segurança. Só para a pessoa estar acompanhada. Isso, filho. Para ficar a fé mais fortalecida. Esse é o trabalho da espiritualidade. Mas a espiritualidade, então, ela não faz nenhuma interferência nem no espírito, nem na matéria? Só o que Deus permite. Algumas coisas sim, então. Outras, não. Algumas coisas o que, filho? Tipo, em alguns casos... É Não tem caso, tudo é a fé, filho. Sempre a fé da pessoa. Eles estão ali com a energia. Impondo energia. Só isso? Mais nada. Mais nada. O que Jesus falava aos seus... Ah, tua fé te curou. Te salvou. Já está explicado, não está, filho? Se ele não tivesse fé, não teria sido agraciado. Nós podemos, Deus abençoe. nós podemos concluir que a fé é uma energia e quando nós estamos com fé, Sem a mínima condições de se concentrar e de vibrar na mesma intensidade. Então ele é um moribundo e precisa desse amparo. Então, se a gente fala de qualquer enfermidade, qualquer coisa desalinhada na matéria de um encarnado, é simplesmente energia, vamos dizer assim, que está em desarmonia. E essa fé purifica essas energias e traz a cura como consequência. Isso, filho. Instantânea, na hora, ou num processo de tratamento. Desde que não seja livre-arbítrio.